You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and it's quite alright. I need you, baby, to warm a lonely night. Let me love you, baby. Let me love you. E aí, boa noite! Se você ainda não teve o privilégio, a graça de cumprimentar alguém que você não conhece, perto de você aí, quero te convidar a fazer um amigo novo aí. Cumprimenta alguém aí que você não conhece, diga a essa pessoa o teu nome, diga a ela, quero ser o teu amigo. Quantos são animados para tudo aquilo que Deus ainda tem para fazer nessa noite? Também estou bem animado. Quem é solteiro? Quem é casado? Solteiros e casados, ok. Nós começamos o Mesh e a ideia desse tema durante esse tempo é de alguma forma nos ajudarmos mutuamente a edificarmos casamentos que não nos tragam arrependimento na eternidade. C.S. Lewis dizia que tudo aquilo que não era eterno era eternamente inútil. E viver um casamento que não é fundamentado na eternidade é inútil. E se existe algo que deve ser profundamente entristecedor, é chegar na eternidade e perceber que tudo aquilo que você batalhou, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você se desgastou, se descabelou, você não levou para lá. Isso deve ser triste demais. E sim, é da vontade de Deus que nós casemos. Ele criou o homem para casar, Ele criou a mulher para casar. Aliás, a palavra de Deus para Adão era: não é bom que o homem seja só. Ele fez o casamento. Quem é solteiro? Escuta algo que eu vou falar para você bem sério. Não permita que os traumas, que as experiências negativas que você teve na sua vida, ao seu redor, determine a sua vontade ou não de casar. O fato de algumas pessoas não terem usufruído de tudo aquilo que é o casamento não significa que o casamento não é algo bom demais. E eu realmente creio que todos vocês aqui vão casar no nome de Jesus. Ó, eu vi uma efervescência pentecostal aqui nessa região aqui. Amém, glória a Deus, cara. Agora, quer saber de uma coisa? Muita gente é iludida acerca do casamento. Enquanto alguns são iludidos para o mal, no sentido negativo de não querer se casar porque acham que é uma porcaria casar, outros são iludidos no sentido, não sei se posso determinar bom, mas no sentido bom. Enxergam o casamento como uma espécie de mundo encantado, fantasia, o noivo do cavalo branco, a noiva perfeita. E aí então você casa e descobre que a vida real não é uma ficção, que a vida real ela é feita de carne e osso, de celulite, de gordura, de cabelo branco, de calvície, de peidos inesperados. Olha para quem está ao teu lado e diga: não se iluda. Mas sabe, quando você talvez ouve o que eu estou falando para você, você talvez receba um banho de água fria, tipo, é
sério, pastor? O meu marido vai peidar. Então você recebe esse banho de água fria e fica desesperada, tipo, eu não quero mais casar. Ou você coloca as expectativas do teu casamento lá embaixo. E uma coisa que eu tenho aprendido de Deus é que, se tratando dele e daquilo que ele pode fazer, nós sempre precisamos ter altas expectativas. Porque ele tem caminhos mais altos do que os nossos, ele tem pensamentos mais altos do que os nossos. Ele tem pensamento de paz, de prosperidade ao nosso respeito. Então, tudo que é bom que você é capaz de produzir na sua mente, de sonhar, Deus sonha muito além. E o perigo dessas baixas expectativas, sabe qual é? É casar, viver um casamento miserável, medíocre, se contentar com isso e achar que isso é comum, é para todos, é norma, é normal. Você precisa ter altas expectativas acerca do seu casamento, presente ou futuro. Você precisa ter altas expectativas. Não expectativas fantasiosas, expectativas reais, mas altas expectativas. Jesus, ele reserva um tempo do seu ministério, aonde está descrito lá em Mateus 5, 6 e 7, para falar acerca do famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Você já leu esse trecho da Bíblia? O que é o Sermão da Montanha para aqueles que querem seguir a Jesus? O Sermão da Montanha é uma espécie de constituição do reino de Deus. É no Sermão da Montanha que é descrito como é o modus vivendi daquele que quer andar com Jesus, daquele que quer servir a Ele, daquele que quer viver o reino dos céus, tanto aqui quanto na eternidade. E nesse Sermão da Montanha, em Mateus 5,48, Jesus ele joga uma bomba no nosso colo. Qual que é a bomba que ele coloca no nosso colo? Ele, sem estremecer, sem vacilar, olha nos olhos de cada discípulo dele. Imagina Jesus olhando nos teus olhos agora. E ele diz: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso é extremamente desafiador, cara. Isso é uma bomba. Porque o padrão do céu é a perfeição. O padrão do céu não é o amor irresponsável, que não produz virtude. O amor do céu é o amor, o padrão do céu é o amor responsável, que produz virtude, que produz transformação, que produz novidade de vida. O amor, o padrão do céu é aquele que produz santidade, virtude. Talvez não, com certeza nós não somos aquilo que deveríamos ser. Mas Deus está trabalhando em nós para nos tornarmos aquilo que nós deveríamos ser. Amém? E cada dia que passa, na medida que nós seguimos a Ele, nos tornamos mais parecidos com Ele. Mas você precisa saber que o padrão do céu é a perfeição. E sem nenhum pudor, sem nenhuma censura, Jesus diz isso. Sem nenhum tipo de constrangimento. Ele olha para os discípulos, ele olha para Pedro, velho. Ele olha para Judas Iscariotes. Olha dentro dos olhos dele, lá no branco do olho. E diz: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o chamado de Jesus para nós. E sabe o que acontece? Duas pessoas perfeitas formam um casamento perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui querem ter um casamento perfeito? Muitos, eu acredito, que ficaram na dúvida de levantar a mão. Tipo, mas não existe perfeição. Essa dúvida que você tem que tirar da mente. Existe sim perfeição. Porque Jesus nunca pediria algo para nós que nós não pudéssemos cumprir. Essa é uma regra bíblica. Ele não espera, ele não tem expectativa de nós
de algo que nós, juntamente com Ele, não possamos viver e fazer. Se Ele disse para nós sermos perfeitos, é porque na força dEle nós podemos ser perfeitos. Talvez você está ouvindo isso e já ficou com altos medos. Como eu vou ser perfeito? É porque o nosso conceito, definição de perfeição precisa passar por uma mutação bíblica. Precisamos entender o que é perfeição à luz da Bíblia. Mas antes de nós nos aprofundarmos nisso que nós vamos conversar hoje, feche teus olhos, abaixa tua cabeça. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome por amar a Ti e por querermos viver tudo que o Senhor tem para nós. Eu creio, ó Pai, que o Senhor chamou cada um que está aqui. Alguns com histórico familiar derradeiro, com histórico familiar de decepção, de frustração. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor pode restaurar todas as coisas. O Senhor pode tornar puro aquilo que era impuro, tornar santo aquilo que era pecaminoso. E por isso, ó Pai, nessa noite, o meu clamor diante do Senhor pela vida dessa igreja reunida aqui é que o Senhor coloque as nossas expectativas no lugar certo e faça-nos sonhar os Teus sonhos, caminhar os Teus caminhos, para vivermos o que o Senhor tem para nós. Faz isso, ó Pai, em nós, para que Teu nome seja glorificado em nós, e que todo mundo olhando para nós, possa exaltar o Senhor. Eu oro e peço dessa forma, no nome de Jesus. Amém. Seja perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus quer que você tenha um casamento perfeito. Ok, agora como ter um casamento perfeito? Talvez a primeira coisa que vem à tua mente quando você ouve isso, Deus quer que eu tenha um casamento perfeito, é que Ele quer que eu tenha uma vida ausente de erros. E aí é um sério problema, porque a Bíblia diz de maneira muito clara, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém perfeito, não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram, todos têm erros, todos têm defeitos, todos falhamos, todos temos pensamentos depravados, sujos, todos nós temos impulsos pecaminosos que aparecem dentro de nós de uma maneira desesperada. Todos nós estamos largados a essa natureza que o nosso patriarca Adão deixou para nós como herança. Por exemplo, João diz, lá em 1 João, que aquele que afirma que não tem pecado, está mentindo. Todos nós temos erros, todos nós temos falhas, inclusive a tua esposa, inclusive a tua futura esposa, inclusive o teu futuro marido. Todos nós erramos e falhamos. E aí parece ser meio antagônico esse desejo de Deus de querer que nós vivamos a perfeição, porque se nós falhamos, se nós erramos, como Ele pode esperar de nós perfeição? Porque o que ele estava pensando não era o que e o quanto poderíamos fazer, mas o que ele estava pensando era no que Ele fez. O que Ele fez? Ele perdoou, através do seu sacrifício na cruz, todo e qualquer pecado. A Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. A Bíblia fala que Deus, quando confessado o nosso pecado, Ele pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Cara, isso é profundo demais. Deus esquece do teu passado.
Deus esquece dos teus erros, Deus esquece das tuas falhas, Deus não leva mais em consideração qualquer dos seus erros, do qual tenham passado pelo arrependimento. Portanto, existem dois caminhos. Um caminho é o caminho de tentar e imaginar e, na verdade, se iludir que nós podemos viver uma vida sem erros. Esse é o caminho do orgulho. Esse é o caminho da arrogância. De alguém que pensa que pode ser boa, ou pior, alguém que pensa que é boa. Esse caminho é destrutivo. Sabe por que esse caminho é destrutivo? Porque ele produz uma exigência em relação ao outro que é simplesmente inalcançável, inatingível. Por exemplo, você, marido, tem altos problemas, dificuldades, você é um homem, um ser humano, pecador, cheio de falhas e erros. Mas porque você vive nesse caminho da ilusão de viver uma vida sem erros, você exige da tua esposa que ela viva uma vida sem erros. E aí, quando ela comete um erro, sabe o que você parece? Um opressor, um juiz com um martelo para dar na cabeça dela. A safada! Eu vi o cartão de crédito. Chegou o boleto da Renner. E esse clima familiar, sabe o que ele produz? Hipocrisia. Deixa eu dizer algo para você. Predominantemente nos nossos dias, o número de casamentos hipócritas, mentirosos, superficiais, é com certeza estatisticamente gigantesco. Por quê? Porque se eu vivo numa vida tentando me iludir de que algum dia eu, por mim mesmo, não vou mais errar, sabe o que eu faço quando eu erro? Eu sinto vergonha. E aí quando eu sinto vergonha, sabe o que eu faço? Eu pego uma folha e me cubro. Eu cubro o meu erro, eu cubro minha vergonha. Para que meu marido não veja, para que minha esposa não veja, para que ele não perceba, para que ela não perceba o quanto eu errei, o quanto eu falhei, o quanto eu sou lastimável. Isso é destrutivo para qualquer casamento. Agora, existe um segundo caminho, que é o caminho possível. E não estou falando que é fácil, estou falando que é o caminho possível. Que é o caminho no qual Jesus denomina como o caminho da porta estreita e do caminho estreito. Qual que é o caminho da porta estreita e do caminho estreito? É o caminho do arrependimento. É o caminho do quebrantamento. É o caminho da verdade, é o caminho da sinceridade. É o caminho da realidade. Por que esse caminho é difícil? Porque a maior luta que todos nós aqui temos é a luta contra o nosso pecado. A maior dificuldade que temos é de reconhecer quem nós somos. Reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer nossas lutas. E quanto mais a sua esposa. Se aquele monstro souber que você é fraco, capaz de ela te matar à noite você. Se acordar espumando porque ela te envenenou de noite. Esse caminho estreito é o caminho da confissão de pecados. É o caminho da clareza de pecados. Sabe, quando eu casei, há 9 anos atrás, eu decidi viver um casamento de verdade. Eu não queria viver um casamento de ficção. Eu não queria parecer para minha esposa alguém que eu não era. E também não queria que ela parecesse alguém para mim que ela não era. Porque se fosse para eu amar ela, eu teria que amar ela sendo quem ela é. E se fosse para ela me amar, ela teria que me amar sendo quem eu sou. Não no sentido de conformidade com quem eu sou, mas no sentido de reconhecer que de fato eu não sou um homem perfeito. Volta e meia eu luto contra o egoísmo.
Volta e meia tem um frango sobrando na mesa, e eu pego rápido para ela não perceber. Mas sabe, o segundo caminho, que é um caminho possível que leva à perfeição, é um caminho da verdade. Por que o segundo caminho leva à perfeição? Presta atenção. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabia que instantaneamente o teu pecado confessado, espiritualmente você já foi perdoado completamente? Você sabia disso? Que no momento que você pediu perdão dos seus pecados, instantaneamente, mais rápido do que o Big Mac, na mesma hora, mais rápido do que miojo, na mesma hora o teu pecado é perdoado, instantaneamente é perdoado. E se o teu pecado foi perdoado, se o teu erro foi perdoado, o que você se tornou? Perfeito. O que eu estou dizendo é que só existem duas possibilidades de viver um casamento perfeito. Primeira possibilidade, não errar. Segunda possibilidade, perdoar muito. Perdoar muito. E aí que entra o problema. Por que entra o problema? Porque se existe algo que a Bíblia fala acerca de nós, é o quanto nós temos dificuldade de perdoar. Cara, esses dias uma menina chegou para mim e falou: Lipão, preciso falar com você. Eu falei: fala. Ela falou: não consigo perdoar. Eu falei: como não consegue? Quer ver? Deixa eu te ajudar. Me perdoa. É difícil? Perdão. Nós temos dificuldade de perdoar, porque perdoar ele procede do coração. Nós temos dificuldade de perdoar, porque nós temos expectativas dos outros, que nós não temos de nós mesmos. Temos dificuldade de perdoar, porque nos esquecemos quem somos, ou de quem fomos. Temos dificuldade de perdoar, porque nós aceitamos o nosso erro, mas não aceitamos o erro do outro. E essa dificuldade de perdoar, ela é proveniente do pecado, obviamente. Por isso que a Bíblia diz de maneira bem clara: Pai, perdoa as nossas dívidas como perdoamos a quem nos deve. Se não perdoarem os pecados uns dos outros, eu não vos perdoarei os pecados. Por isso que a Bíblia é muito grave em dizer isso. Ela é grave em dizer isso, porque perdoar mexe intimamente com o nosso orgulho. Deixa eu refazer a pergunta que eu fiz lá no início. Quantos aqui querem ter um casamento perfeito? Desista de se iludir que você vai algum dia, através da tua força, viver uma vida sem erros. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar o teu marido. Lipão, mas ele é um safado. Se ele é um safado, você é uma safada. Simples assim. Pecadores se atraem. Entendeu? Pecadores se atraem. Por isso que a gente tem relação com gente. Porque é pecador se relacionando com pecador. Se ele tem dificuldades, você também tem. E é nessa insistência em perdoar que nós vivemos um casamento perfeito. Aí talvez você esteja pensando: ah, Lipão, beleza, entendi. Eu perdoei, prontamente o erro daquela pessoa foi retirado e já não é mais imputada a ela como culpa, como condenação. Ok, entendi. Perdoar torna perfeito momentaneamente, instantaneamente aquele que errou. Ok, mas isso não exime o fato de que aquele meu marido safado vai sair dali e vai voltar a cometer o mesmo erro que ele cometeu. Talvez você não tenha pensado isso, mas eu estou pensando por você. Porque você vai pensar isso. Entenda uma coisa.
Perfeição não é apenas um destino. Perfeição também é um caminho. Olha para quem está ao teu lado e diga isso. Perfeição não é apenas um destino, mas ela também é um caminho. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que na medida em que você vive uma vida de humildade, de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento, adivinha o que acontece? Você vai se tornando cada dia melhor do que ontem. Na medida em que você vive uma vida de confissão de pecado, de franqueza, de sinceridade, cada dia que passa você se torna uma pessoa melhor. Esse ano eu faço 9 anos de casamento. Tenho dificuldades ainda com o egoísmo. Tenho dificuldades às vezes com pensamentos de homicídio. Tenho dificuldade às vezes com um coração que não quer perdoar. Mas eu estou 9 anos construindo, vivendo um casamento fundamentado em arrependimento, em franqueza, em confissão de pecados e fraquezas. E sabe o que eu percebo? Depois de 9 anos vivendo dessa forma, que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era 9 anos atrás. De que hoje eu sou um marido melhor do que eu era 9 anos atrás. De que hoje eu sou um pai melhor do que era 7 anos atrás, quando meu filho nasceu. E eu recebi a notícia da gravidez e falei, estou ferrado. Eu percebo que na medida que eu caminho numa vida de arrependimento, numa vida de quebrantamento, numa vida de contrição, numa vida de reconhecimento de fraqueza, eu me torno forte, eu me torno melhor. Porque é a humildade que produz perfeição, não orgulho. Não é o orgulho de querer contar vantagem sobre os outros, acerca do quanto você é bom, de contar vantagem para tua esposa, em dizer para ela o quanto você é bom. E ela então tem uma fraqueza, ele tem uma fraqueza, seu marido, sei lá, tem problema com imoralidade sexual. E aí ele chega para você, você descobre, aí você olha para ele e você diz, seu monstro, seu diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aliás, eu vim no casamento agora, por isso que eu estou vestido assim. Cara, eu estava nesse casamento e me lembrei disso. Ninguém casa forçado. A gente casa porque se ama. Você casou porque ama sua esposa. Amava, Lipão. Amava. Entenda uma coisa, amor não tem pretérito. Amor é algo presente. Porque o amor nunca acaba. Se você amou um dia, você continua amando hoje. Talvez você minta para você mesmo, mas você continua amando. E nessa continuação de amor, nessa continuidade de amor, nessa vida de arrependimento, de contrição, de confissão de pecado, de perdão, é que o seu casamento vai se tornando cada dia melhor, cada dia mais perfeito, cada dia mais parecido com aquilo que Deus quer para você. Hoje, honestamente falando, e com franqueza eu digo isso para você. O meu casamento, a minha família, não é postagem de Instagram. Ele é muito mais legal do que parece no Instagram. Ele é muito mais verdadeiro do que parece no Instagram. E sabe por quê? Porque nós estamos construindo um relacionamento aonde eu não me iludo pensando que minha esposa é um anjo. E ela também não se ilude pensando que eu sou um anjo. Isso não diz que eu passo pano nela quando ela erra. Quando ela erra, meu irmão, o couro come. Brincadeira. Eu não me iludo achando que ela é perfeita. E nem passo o pano nela.
Não, amor, acontece, todo mundo erra. Todo mundo faz coisas, faz. Não, você errou. Mas eu te perdoo porque eu te amo. E o amor cobre multidão de pecados. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma vez que existe culpa, e quando aquela culpa é confessada, então existe amor sobre aquela culpa já não existe mais, porque o amor cobre toda e qualquer culpa e condenação. Foi assim com Jesus. E precisa ser assim no seu casamento. Deixa eu ler um texto com você. Particularmente eu gosto muito dele. Está lá em Hebreus 4,14. Quando o escritor de Hebreus diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Repete comigo: eu não tenho um Deus que não possa se compadecer das minhas fraquezas. Isso não é bom, cara? Isso é bom demais. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Escuta que louco esse texto, cara. Jesus, o Cristo, sabe o quão difícil é lutar contra a mentira. Ele foi tentado a mentir. Jesus, o Cristo, ele sabe o quão difícil é lutar contra a vaidade, contra a imoralidade. Quanto é difícil lutar contra ambições egoístas. O quanto é difícil lutar contra o consumismo, etc. Ele sabe disso tudo, porque ele enfrentou tudo isso. Ele não pecou, mas ele enfrentou tudo isso. E o fato de ele ter enfrentado tudo isso, coloca ele diante de nós uma posição de humanidade. Ele sabe o que é lutar contra o pecado. Ok? O que isso tem a ver com casamento? Agora traduz isso para tua esposa. Pois não temos uma esposa que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porque alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, diferente de Jesus, com vários pecados. Eu não tenho uma esposa que não possa se compadecer das minhas fraquezas, porque ela é fraca como eu. Você não tem um marido, ou pelo menos não deveria ter um marido, que não possa se compadecer das suas fraquezas, porque ele é fraco como você. E sabe qual é o grande poder do Evangelho? É quando somos fracos que nos tornamos fortes. É quando nos colocamos numa posição de fraqueza diante de Deus, de dependência diante dEle, numa posição de que tipo, Deus, estou ferrado, velho. Eu sou um cuniforme fecal. Eu sou terrível. Eu sou... Não consigo. Até queria conseguir, mas não consigo. E às vezes nem quero conseguir. Mas quer saber uma coisa, Deus? Lá no fundo eu quero querer conseguir. E quando nós vivemos dessa forma, sabe o que Deus faz? Ele nos perdoa e produz dia após dia virtude em você. Por isso, voltando à pergunta inicial, é possível ter um casamento perfeito? Repete comigo: sim. Mas você vai ter que perdoar pra caramba. Quanto? 70 vezes 7. Para ser mais preciso nos números nossos, infinitamente. Você vai ter que perdoar muito. Você quer ter uma esposa perfeita? É possível ter uma esposa perfeita? Sim. O que você faz? Perdoa ela. Porque na medida que você perdoa ela,
as imperfeições dela são cobertas pelo teu amor. É possível ter um marido perfeito? Olha aí, mulherada. É possível ou não é? Claro que é. Abriu até um sorriso. Mas para que ele seja perfeito, você vai ter que perdoar ele. E é perdoando os pecados uns dos outros que nós somos tratados, curados, sarados e cada dia nos tornamos mais parecidos com Jesus. E aquele que começou boa obra um dia, vai completar. Você não é uma obra acabada ainda. Você é uma obra em processo. Eu sou uma obra em processo. E esse processo é um processo de quebrantamento, de contrição, de humildade, de humilhação, que produz dia após dia virtude em mim. Amém? Por isso, não se contente com um casamento miserável, não se contente com um casamento imperfeito, mas abra o teu coração para viver um casamento perfeito, porque é isso que Deus tem para você. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Quero orar por um grupo de pessoas bem peculiar. Quais pessoas? Aquelas que são tinhoso, gente ruim de coração, gente que tem dificuldade de perdoar. Sabe aquele tipo de gente que fala assim: se errarem comigo, aqui ó, risco da minha vida. Essa tua conduta, essa tua postura, além de levar você cada dia para um buraco mais profundo de pecado, nunca vai produzir para você uma vida abundante, uma vida feliz. Se você é essa pessoa que tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de lançar no mar do esquecimento o teu pecado, o pecado do outro, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Se você é essa pessoa, talvez você é solteiro, a gente está prevenindo o teu futuro casamento de ser uma lástima. Se você é casado, talvez esteja pensando: pô, do lado do meu marido, se eu me levantar, ele vai se folgar. É contigo mesmo, fica em pé. Deus precisa quebrar esse seu coração, cara. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Ele nos amou, nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar os nossos ofensores? A perfeição que você espera na vida do seu marido não vai ser algo que vai acontecer de maneira mágica. É algo que vai acontecer no muito você amar ele, no muito você ser gracioso com ele. Esposa, abra teu coração. Você já passou pela tua mente, pela tua cabeça, a ideia que talvez o teu marido tenha medo de você? Você já parou para pensar nisso? Que ele tem medo de que você conheça quem ele realmente é? Marido, já passou pela tua cabeça que talvez a tua esposa viva uma vida dupla porque ela tem medo de confessar o pecado para você? No nome de Jesus, hoje quebre isso na tua vida, cara. Esse caminho de altas exigências, esse caminho de ilusão, nunca vai produzir virtude, nunca vai produzir caráter. É o perdão que nos aperfeiçoa. É o perdão que torna um impuro puro, que torna um pecaminoso santo. Oh Pai, quebranta os nossos corações, dá-nos um coração igual ao teu, um coração disposto a perdoar. Espírito Santo, tira de nós toda hipocrisia, todo legalismo,
toda religiosidade incutida dentro de nós, que faz com que sejamos intragáveis para os outros. Espírito Santo, quebranta maridos aqui. Quebranta eles, ó Pai, dá a eles um coração sensível à dor das suas esposas. Que eles possam ter compaixão das suas esposas. Quebranta o coração de esposas duras de coração. Dê a elas um coração igual ao teu. Um coração compassivo. Tira delas esse ímpeto diabólico de condenar. Que definitivamente possamos compreender e entender que de fato o teu padrão não mudou. O Senhor quer que vivamos uma vida perfeita, mas que para chegar a essa perfeição existe um caminho. Esse caminho é o caminho estreito, é o caminho de arrependimento, é o caminho de confissão, é o caminho de quebrantamento, de humilhação. Deus, torne-nos fortes para sermos fracos. Torna-nos sábios para reconhecermos a nossa loucura. Dá-nos, ó Pai, um coração como o teu, para que possamos viver uma vida perfeita e construir casamentos e famílias perfeitas segundo o teu coração, segundo a tua vontade e teu querer. Faça dessa forma, para a glória e para o louvor do seu nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Receba esse coração de Deus. Receba esse coração dele. Pai, sejam misericordiosos com teus filhos. Mães, sejam misericordiosos com seus filhos. Sabe, você não precisa fingir que ele não errou. Você precisa perdoar. Você não precisa fingir que não aconteceu nada, esposo. Você não precisa fingir que teu marido não errou. Não é isso que eu estou falando. O que você precisa fazer é perdoar. E o perdão produz perfeição. Amém? Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa o seguinte: busque um casamento perfeito, porque é isso que Deus tem para você. Amém. Deus abençoe, permaneça aí. Daqui a pouco nós voltamos.